Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí do outro lado da tela? Eu sou o Pedro Guedes, do site Depois do Cinema, e eu assisti ao Destacamento Blood, The Five Bloods, que é o filme novo do Spike Lee, que chegou à Netflix hoje mesmo, né, dia 12 de junho. Antes de entrar no filme em si, eu gostaria de lembrar que eu vou escrever uma crítica sobre esse filme, quando ela estiver publicada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse vídeo aqui é mais um papo mais rápido, mais direto, com alguns comentários iniciais. Para começo de conversa, esse filme ele tem um fator muito determinante quando a gente vai falar sobre ele, que é o fato dele ter sido dirigido pelo Spike Lee. O Spike Lee é, na minha humilde opinião, um dos grandes expoentes de Hollywood dos últimos 30, 35 anos. Eu acho inexplicável, diga-se de passagem, o fato desse cara ter demorado quase 30 anos pra finalmente ganhar um Oscar, ser reconhecido pela academia. É um cara que já deveria ter sido reconhecido pela academia lá atrás, lá com Faça a Coisa Certa, lá com Malcolm X, porque ele é um cara que conseguiu fazer um cinema que realmente coloca um dedo numa ferida muito exposta dos Estados Unidos, que é a questão do racismo, que é a questão da violência policial. Além de, e isso é uma coisa que eu acho muito importante no cinema do Spike Lee, que é o fato dele usar a forma, usar a linguagem cinematográfica, justamente para contrapor alguns discursos que foram estabelecidos ao longo da história do cinema. Usar tipos de montagens, usar técnicas cinematográficas específicas para desdizer, entre muitas aspas, discursos racistas que foram construídos ao longo da história do cinema. Inclusive, eu vou deixar aqui linkado nos cards, quando saiu Infiltrado na Clã, há 2 anos, eu gravei um vídeo lá no canal antigo, o Perdendo Views, onde eu trouxe uma amiga minha, uma convidada, Juliana Queiroz, justamente pra gente debater o filme, contrapondo essas nossas duas visões. É um papo muito bacana, eu vou deixar aqui o link aqui em cima. Mas afinal de contas, do que se trata The Five Bloods? Eu vou chamar esse filme pelo nome original, porque o nome em português, Destacamento Blood, não. O filme gira em torno, basicamente, de um grupo de veteranos de guerra negros chamados The Five Bloods que lutaram na Guerra do Vietnã e, ao longo desse conflito, eles acharam algumas barras de ouro e eles resolveram enterrar no solo do Vietnã para décadas depois voltarem lá e resgatarem esse ouro. Enquanto eles estavam lá na Guerra do Vietnã, na década de 70, eles eram liderados por um soldado chamado Norman, vivido pelo Chadwick Boseman, e é justamente esse soldado que ensina para eles todos aqueles valores, toda a história da negritude nos Estados Unidos. Ele é praticamente uma figura messiânica para aquele grupo específico de soldados. E aí o filme acompanha o presente no qual esses soldados norte-americanos voltam ao Vietnã para resgatar essas barras de ouro. Quem já conhece o cinema do Spike Lee já deve supor que essa história, essa premissa que eu acabei de escrever, vai ser usada pelo Spike Lee ao longo do filme para retratar alguns símbolos da cultura norte-americana, da história norte-americana, do racismo norte-americano. E o filme não esconde essa vontade que ele tem de ressignificar certas situações para encaixar nesse contexto histórico que ele está retratando. Porque ao longo do filme a gente percebe que essa situação da mina de ouro que eles encontram lá no Vietnã na década de 70 e tal, ela vai servir como um ponto de partida para o filme elaborar toda uma estrutura a respeito da sociedade norte-americana e principalmente de como que os negros foram tratados ao longo da história dos Estados Unidos, como que isso é revelador acerca dessa situação. E é claro que nessa situação eu me vejo na condição de dizer aqui, obviamente com todos os detalhes, que eu sou um homem branco, então é óbvio que muitas das nuances do filme do Spike Lee são nuances que eu, por ser branco, posso não pegar, e provavelmente não peguei. É claro que pra quem é negro e pra quem vive aquela situação específica, pra quem vive aquele contexto específico, ainda mais nos Estados Unidos, provavelmente salta muito mais aos olhos, tem um sentido muito maior. Então, sem entrar em spoiler, esse vídeo aqui não vai ter spoiler nenhum, é curioso você perceber ao longo do filme como que os personagens eles encaram aquela situação das minas de ouro como uma oportunidade de reparar alguns danos históricos que foram causados ao longo de toda a história dos Estados Unidos, de como que eles vão usar aquela situação para dar uma resposta a esse hábito histórico que os Estados Unidos e o mundo e o Brasil têm com a escravatura, etc., de usurpar o espaço do negro e depois jogar para escanteio. E como o próprio Malcolm X, que já foi biografado pelo Spike Lee no passado, dizia, o homem negro, ele vem muito antes do homem branco. Depois que a América acabar, o homem negro vai continuar existindo aqui. É interessante porque isso não é uma alegoria, uma metáfora boba que o filme tenta inventar. Não, isso é um exemplo prático de como que o reajuste histórico pode ser causado em micro situações, em pequena escala. Mas a partir daí, e isso é a coisa que eu acho mais fascinante no filme, é perceber como que a partir desse ponto de partida, ele consegue usar os personagens para criar um retrato extremamente complexo da sociedade norte-americana. A gente vê os personagens, os negros do filme, eles são personagens que
que sofreram ao longo de toda a história com a questão do racismo. Lá na Guerra do Vietnã, eles terem sido basicamente a ponta de lança, eles eram jogados pelo exército norte-americano lá pra frente pra, enfim, tomarem os tiros primeiro, e alguns deles reagem de maneiras mais, vamos dizer assim, conscientes. Eu não sei se eu sou a pessoa mais requisitada no mundo pra falar essa palavra. Mas é curioso a gente voltar a esses personagens anos depois e reencontrá-los de maneiras completamente diferentes do que a gente poderia esperar. Alguns desses personagens, eles continuam engajados na causa que eles lutavam lá antigamente. Eles continuam engajados em investir dinheiro em causas, em campanhas que tentem combater o racismo. Só que, por outro lado, e aí entra a complexidade, existe um personagem específico que, embora ele seja negro, embora ele tenha sofrido as mesmas situações que aqueles outros homens, a vida levou ele para um caminho completamente diferente. Logo no início do filme, ele já aparece no meio de uma conversa ali no bar falando que não, eu votei no Trump, eu apoiei a candidatura do Trump e tal. E isso é muito curioso, é complexo, porque em dado momento do filme, o filho desse personagem, ele fala pra uma outra personagem que ele faz parte dos negros, a comunidade negra dos Estados Unidos é a que menos votou no Trump e tal. E isso estabelece um contraste curioso e muito complexo em relação a esse personagem, que é um trumpista, porém negro. O comportamento desse personagem é pautado muito por esse ódio, por essa política extrema de combate e de ódio que o Trump assumiu nos Estados Unidos, que o Bolsonaro assume no Brasil e etc. E o Spike Lee, ele não é nem um pouco sutil na maneira de retratar esse personagem como uma figura odiosa influenciada pela corrente de ódio dos Estados Unidos contemporâneo com o Trump, etc. A partir da segunda metade do filme, quando eles vão na jornada deles finalmente, ele usa um boné escrito Make America Great Again. E que é curioso, porque de primeira, isso pode parecer, e pareceu pra mim a princípio, uma abordagem meio infantil, meio tola, meio superficial. Só que à medida que o filme foi passando, foi me caindo a ficha que isso era uma atitude interessante do Spike Lee. Porque primeiro, ele é um cara que lida muito com esses extremos. Como eu falei, o filho dele falando, né, que os negros nos Estados Unidos foram a minoria que votou no Trump, foram os que menos votaram no Trump, e do outro lado, o cara tá usando um boné do slogan da campanha do Trump. Isso revela como que até mesmo os mais oprimidos pelo Trump nos Estados Unidos, as maiores vítimas do fascismo e do ódio no mundo, podem se deixar seduzir por discurso de ódio, pode se deixar seduzir por discursos que apelem para as fragilidades daquelas pessoas específicas, por discursos anticomunistas, como o personagem fala ao longo do filme. E ao mesmo tempo, é interessante você perceber que os outros personagens, eles continuam muito presos nas suas causas políticas, e o Spike Lee, ele usa o momento e a história recente dos Estados Unidos para incutir essa questão dentro da cabeça deles. Inclusive, o terceiro ato do filme, aliás, mais especificamente o clímax do filme, ele é muito revelador nessa situação específica. Dos negros, eles mais uma vez sofrerem na mão dos homens brancos, mas ainda assim encontrarem recursos para continuar mantendo a causa deles de pé até o fim. Agora, do ponto de vista formal, o Spike Lee, ele continua sendo o mesmo Spike Lee que a gente se habituou a ver. É aquele cara que usa a linguagem do cinema a favor do seu discurso, a favor das suas mensagens. Em especial, a questão da montagem. O Spike Lee, ele sempre foi um cineasta muito apegado à ideia de usar a montagem de uma maneira confrontadora. Por exemplo, interromper situações para incluir imagens gráficas que ressaltem, novamente, a realidade da violência e da opressão que os negros sofrem nos Estados Unidos e no mundo. Nesse sentido, o Spike Lee, ele volta a fazer aqui nesse filme uma coisa que ele sempre fez, desde lá o Faça a Coisa Certa, desde o Malcolm X, até o Infiltrado na Clã mais recentemente, que é de intercalar imagens reais com as imagens fictícias que ele filma. E isso é muito interessante, porque novamente calca o filme nessa realidade que o Spike Lee tanto quer retratar através desses discursos. Eu só acho, e isso é um problema que eu tenho com o filme, principalmente na segunda metade pro filme, até o final, o filme aos poucos ele vai se tornando meio convencional do sentido formal da palavra. É quase como se o filme fosse se esquecendo aos poucos desses traços estilísticos tão marcantes do Spike Lee. Essa transgressão visual, esse dinamismo visual que ele usa muito através da montagem, o filme vai quase se esquecendo disso pra se tornar mais convencional de um ponto de vista de estilo. Mas aos poucos o filme ele vai retomando essa imaginação visual, esse dinamismo visual, até culminar no terceiro ato, que, como eu falei, é muito impactante, bastante visceral na sua maneira de transpor as ideias que ele tem a oferecer e que pessoas como eu, brancas, apenas observamos de longe.
Eu gostei muito do The Five Bloods. Eu acho que é mais um grande filme do Spike Lee. Ele é um filme que tem 2 horas e meia, mas mesmo assim ele tem um ritmo muito bom, ele costura muito bem todos os momentos da narrativa, ele tem um dinamismo que é muito importante. E os últimos 5 minutos do filme, mais ou menos, eles trazem uma cena que, sinceramente, eu seria capaz de achar que essa cena foi filmada na última semana, de uma semana pra cá. Ela foi incluída, assim, de última hora no filme, dados todos os acontecimentos recentes dos Estados Unidos, com essa situação toda do George Floyd, com essa situação toda do Black Lives Matter. É uma coincidência aparentemente acidental do destino. É muito revelador que esse filme esteja chegando agora. É isso, agora eu quero saber de você, o que você assistiu de The Five Bloods. Diga aqui nos comentários se você consegue agregar a essa discussão. Curta o vídeo se você gostou, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal e visite o depoisdocinema.com.br, onde, como eu já falei, eu vou escrever sobre o filme com muito mais detalhes do que eu posso dizer aqui em vídeo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.